Salve, salve, meus queridos alunos! Tudo bom com vocês? Sinta-se aqui abraçado por mim e é um prazer estar com vocês. Um prazer, para quem não me conhece, meu nome é Felipe Lopes. A aula de história de hoje é a emergência da burguesia do capitalismo. E você está se perguntando o que danado é isso? Mas nessa aula maravilhosa de hoje a gente vai entender todo esse contexto e tirar todas as suas dúvidas, tá bom? Vem comigo que a aula tá bem legal, tá certo? Acompanhe comigo na tela de vocês aí, do seu tablet, do seu celular, do seu computador. O que é que, antes de tudo, se liga? A gente, antes de falar de mercantilismo, a gente precisa antes entender como era esse sistema econômico. Como era esse sistema econômico? O feudalismo. Na imagem aí você está vendo o castelo do senhor feudal, as terras ao redor, tá certo? Então, quem é que tinha posse de terra? Os nobres. Para quê? Cultivo de agricultura. Viu aí como era fácil? Muito fácil, não é? Então, daí você já aprendeu um pouquinho de como era esse sistema econômico desse período. Ficou fácil? Não é fácil? Então você viu aí que justamente nesse período, antes de tudo, era feudal. Ou seja, a base da agricultura. Ponto. Simples e fácil. Na próxima tela, tá certo? Na próxima tela, nós veremos o seguinte. Como é que surge, então, esse renascimento dessas cidades? No século XI, devido ao comércio entre o Ocidente e o Oriente através das cruzadas, então foi quando começou a surgir essa economia de comércio. E quem era esse comércio? Manufaturado, ou seja, artesanal no setor têxtil, tá certo? A partir do século XII, os comerciantes passaram de ir nas cidades organizando essas feiras que a gente conhece até os dias de hoje. Aí você está vendo, antes de tudo, na tela, essa imagem bonita aí da cidade de Búrgara, que é justamente o castelo e o nascimento entre as terras do senhor feudal, as cidades. Bem simples, né? E aí foi quando esse comércio começou simplesmente a ter uma atenção da sociedade. Esse renascimento das cidades fez com que os povos passassem a ter o comércio. E vocês viram também que as cruzadas, né, da Igreja Católica fez também que esse comércio se interligasse entre Ocidente e Oriente. Tá compreendendo? Tá legal? Tá fácil? Então a gente parte para o próximo. Acompanhe comigo na tela para vocês terem essa dimensão de como, aos poucos, a gente vai entender como essa economia funciona até os dias de hoje. Tá certo? Os burros ou os burgueses, a partir da ampliação das cidades além do muro, criaram-se novos muros com quais novas cidades foram delineadas, além de que já existem. Os burgos, cidade com muros, ou seja, são aquelas cidades a qual tem o grande senhor feudal. Vocês estão vendo aí que tem um castelo no centro da cidade. Então, esse muro vão sendo criados aos redores para essa cidade ficar protegida. Então, elas se desenvolveram economicamente e ampliaram de tamanho. Dos burgos surgiram os burgueses, ou seja, a nova classe social chamada de burguesia. Importante lembrar que os comerciantes que foram fundamentais para o desenvolvimento da mentalidade capitalista. Aí você vai dizer assim, professor, por que os comerciantes foram importantes nesse avanço, né, do que a gente conhece hoje como o sistema que está aí rodando na nossa economia? Porque quanto mais se vende, mais gera emprego, pelo menos na teoria. Quanto mais gera emprego, mais gera consumo. Se tem consumo, então eu preciso também de quê? De matérias-primas, então eu preciso de toda aquela estrutura da economia para que simplesmente o meu comércio
ande. Então, tudo é interligado, ou seja, tudo se encaixa, tá bom? Vem comigo para a gente poder entender como é esse passo a passo dessa expansão, tá certo? Então a gente viu que o mercantilismo ele vai surgir na Europa através do século XI, né, dos laudos dos senhores feudais, e agora a gente vai ter a expansão marítima. O que é isso? Você está vendo aqui na Europa, né, na setinha vermelha, está tendo a exploração da América. O que é que eles queriam? Riquezas naturais. O que é que das riquezas naturais eles faziam? Comércio. Esse comércio representava quem? A burguesia, que levava para quem? Para a Europa, certo? E por que a expansão marítima ela se dá com essa questão, né, de explorar a América? Porque vocês sabem que a Europa ela é limitada de recursos naturais, né? A Europa é uma sociedade, é um continente a qual eles são bem mais antigos, né, do que o nosso continente americano no sentido de povoamento. Então eles tinham mais povoamento e automaticamente esses recursos naturais de tanto ser explorados, um dia ele vai acabar, né? Recursos naturais não são infinitos, eles são finitos, ou seja, um dia acaba. Entendeu? Não é fácil? Então o que é que eles fizeram? No século XV, né, eu vou explorar novas terras, vou criar novas rotas comerciais e aí eu vou desenvolver mais ainda minha economia. Sacou? Vem comigo para o próximo telão para ficar mais claro ainda. Certo? Então aqui a gente vai ter, com a exploração da América, a escravidão começou no século XVI, 16, e durou 300 anos. O mercantilismo utilizava a exploração agrícola, que é a cana-de-açúcar, o café e a exploração do ouro em Minas Gerais. A forte presença do Estado se fazia sentir através do incentivo à expansão do comércio, de ações armadas na disputa de novos mercados, na regulamentação das atividades mercantis, na concessões de monopólio para explorações das riquezas da colônia e na taxação de manufaturados. Aí você vai dizer assim, professor, que danado é taxação dos manufaturados? Naquele tempo ainda não existia indústria. Então o que é que fazia? Quem fazia eram os artesãos que nós temos hoje. E tudo que a gente utilizava vinha de forma artesanal, manufaturada. Manufaturada, mão, lembre, manufatura, mão. Certo? Aqui, ó, bem bonitinho com 5 dedos. Então a manufatura era que fazia todas as espécies de produtos através naquele período. Tá claro? Ficou claro? Então o que é que eles faziam? Por exemplo, Portugal, que foi o nosso idealizador da nossa colonização, Portugal simplesmente pegava, vinha para o Brasil, o que é que ele fazia no nosso estado? Quem lembra? Vou deixar você pensar, vamos deixar eles pensar. Bora. O que é que Portugal fazia? Muito bem, meus alunos, isso mesmo. Ele explorava Pernambuco através da cana-de-açúcar. Entendeu? Então ele pegava essa matéria-prima manufaturada através do trabalho, infelizmente, escravo e levava todo o nosso açúcar para onde? Para Lisboa. Sacou? Então esse era o comércio mercantilista que já surgia naquele tempo. Então eu tinha Portugal que vinha para cá, pegava o nosso açúcar, levava para onde? Levava para Lisboa. Então esse era o contexto. Comprei comigo no próximo telão, aí no telão de vocês, no tablet, no celular. Então veja só. E como é que vai acabar esse mercantilismo? Final do século XVIII, tá certo? Porque essa parte desse comércio, eles querem mais agilidade. Não que o mercantilismo estava em crise no sentido de, simplesmente agora entrou em crise. Não. Porque os iluministas tinham a ideia do fim do Estado absolutista
ideias liberais e vai chegar uma coisa chamada Revolução Industrial. Por quê, professor? O mercantilismo, ele simplesmente, ele vende a um comércio, ok, mas simples assim vai existir a Revolução Industrial. Por exemplo, se um produto manufaturado demora 10 dias para ser feito por um artesão, na Revolução Industrial eu vou ter isso em questão de minutos. Então eu vou fazer o quê? Vender mais. Não é isso? Não é isso que o comércio quer? O comércio quer vender mais e mais e mais. Ele não quer simplesmente comprar aqueles produtos que ele tem para ficar lá esperando. Não, ele quer vender mais e mais e mais. Então o que acontecia? A Revolução Industrial veio não para acabar com o mercantilismo, pelo contrário, ele reforça essa estrutura que esse sistema está aí economicamente e faz o quê? Aperfeiçoa para vender ainda mais, né? Então, hoje, nós temos, nesse contexto, mais e mais e mais e mais e mais vendas, né? Então, por exemplo, quando a gente vai para o shopping, a gente quer fazer o quê? Exatamente, a gente quer comprar. Quando a gente vai lá para o centro do Recife, você que é da capital, você quer fazer o quê? Comprar. Então é justamente isso que a indústria faz. Ela faz com que você consuma, né? Então todo ano lança um celular novo, todo ano lança uma camisa nova. Isso que eu estou falando de forma por cima, né? Porque a gente sabe que é lançado a cada minuto uma nova espécie de produto, uma nova espécie de consumo com que a gente pega, vá lá e queira comprar, tá bom? Revise comigo nesta aula o que a gente aprendeu até agora, tá bom? Então o mercantilismo, ele vai ter, a partir do século XI, que é justamente o renascimento das cidades. No século XV, nós teremos a expansão marítima, tá bom? E no final do século XVIII, a gente vai ter essa crise. E essa crise a gente coloca em aspa, tá bom? Por que em aspa, professor? Porque, na verdade, eles simplesmente modificaram o sistema econômico para melhorar. Obviamente, porque eu vou ter uma revolução industrial, tá bom? Que nada mais é do que o aprimoramento desses produtos manufaturados que vão agilizar ainda mais minha produção para que eu tenha mais consumo e comércio, né? O mercantilismo, tanto é que a gente fala na história que o mercantilismo é o embrião do capitalismo, não é isso? Então a gente precisa ter sempre essa atenção. Então, lembrar que o mercantilismo ele nasce com o renascimento das cidades europeias, século XI. Lembrar que ele teve sua grande fase na expansão marítima do século XV, promovido por Inglaterra, Portugal, França. Então, todos esses países, eles iam, né, nas colônias, a qual eles conquistavam novos territórios e eles implantavam através de busca de matéria-prima e, consequentemente, fazia esse comércio mercantil entre colônia e a metrópole. Metrópole, que eu estou falando, é o país, porque é reino, tá bom? Então, para a gente entender como é esse processo. E aí, gostaram da aula? Espero que sim. Queria desejar um excelente dia para todos vocês e dizer que a nossa missão é levar o conhecimento todo dia para vocês. Em breve, a gente estaremos juntos aí, firme e forte. Se Deus quiser, a vacina está pronta em breve e finalmente venceremos essa pandemia. Um forte abraço, um beijo a todos e a todas. Sintam-se abraçados e até breve.